Konnichiwa, minasan desu, Lennon desu. Isharimasen, pessoal, ainda estou aqui no vento, né? Mas enfim, vamos continuar o segundo episódio do Cantinho, nosso Cantinho. Então, como eu estava explicando para vocês, como que começou essa arte Shironuri, como que eu conheci essa arte Shironuri? Eu conheci assistindo, que foi logo em seguida que terminou, assim, que eu não podia sair de casa, que eu estava machucado por conta do problema que me deu no clipe da Lady Gaga. Eu comecei a pesquisar, porque eu sempre gostei da cultura japonesa. E eu comecei a pesquisar sites para assistir TV coreana, japonesa, e apareceu a NHK World TV. Por coincidência ou não, apareceu assim para assistir ao vivo. Lá foi eu, né? Fui assistir ao vivo o programa em 2013. Fui assistir ao vivo o programa Kawaii International, que era o que estava passando. E o primeiro programa que eu vi na emissora foi o Kawaii International. Foi o Kawaii International Black and White, que era o episódio número 13 do Kawaii International, e que estava a minha diva inspiradora, a Minori, que é, no meu ponto de vista, a maior artista Shironuri do Japão. Ela estava no programa, o programa mostrou como ela fazia as roupas dela, como ela fazia o estilo dela, como criava e o que era aquele estilo. Sabendo que eu assisti aquele programa, eu fiquei fascinado. Sabe quando você se apaixona à primeira vista por algo? Eu me apaixonei à primeira vista por este estilo chamado Shironuri. Esse estilo ele é muito difundido hoje em dia nas ruas de Harajuku, que é uma rua de um bairro no centro do Japão, Tóquio. Então, ele vem ganhando força, esse estilo. E eu vi aquilo e pensei, eu posso fazer, eu vou fazer. As primeiras fotos que eu fiz ao estilo Shironuri, eu pintei só um lado do rosto, coloquei a peruca aqui peruca, e daí puxei o cabelo assim no outro lado, fiz as fotos, foi um encanto. Ficaram assim, ainda são as segundas fotos mais perfeitas que eu já fiz. E então, dali por diante, eu comecei com o estilo Shironuri. Dentro desse estilo Shironuri, eu já consegui vários, vamos dizer, gratificações não financeiras, porém, assim, de nome, de ficar um pouco reconhecido. A primeira que eu lembro foi que o meu amigo que veio do Japão, ele estava aqui, ele voltou para o Japão, a gente estava conversando e eu comentei sobre a Minori, tanto que ele não conhecia o estilo Shironuri e ele é japonês. E eu apresentei a Minori para ele, apresentei o estilo e tudo mais. Eu fui no Festival do Japão aqui em Frei Rogério, cidade vizinha da minha, já foi ao estilo Shironuri, então já foi assim. O festival não é me achar, mas parou. Todo mundo tirava foto comigo, todo mundo ficou curioso, e japoneses vinham falar comigo, eu não entendia nada do que eles queriam falar, eles só faziam sinais assim com a câmera que queria tirar fotos, eu tirei fotos. Enfim, comecei.
Aí foi muito engraçado que dali uns meses que esse meu amigo estava no Japão, a Minori fez uma exposição de fotos dela lá no Japão. E eu tive a ideia de pedir a ele para ir nessa exposição e levar um vídeo meu para a Minori, traduzir o que eu falava em português para ela. E eu já tinha adicionado ela no Facebook e tudo mais. Resumindo, quando o Hiromu, que é esse meu amigo, né? Quando ele levou este vídeo para ela na exposição e tirou fotos com ela e tudo mais, qual foi a primeira coisa que ela falou? Ela disse que ela já me conhecia. Então vocês têm noção do que significou aquilo para mim? Saber que a minha inspiração, que é a Minori, estava numa exposição de arte no Japão e ela conhecia eu, um menino que vive no sul do Brasil. Vocês têm noção do quanto isso significou para mim? Então, aquilo ali foi uma injeção, onde eu tive a certeza absoluta que eu era para ser estilo Shironuri. E conforme foi passando os anos, cada vez eu me apaixono mais por esse estilo, cada vez eu tento me aprimorar mais. Às vezes, a maquiagem não fica tão perfeita. Às vezes, a gente não acha, aqui onde eu vivo, não acha os produtos que existem no Japão para uma maquiagem ficar perfeita. Porque se eu estivesse com os produtos que existem no Japão aqui em mãos, vocês poderiam ver como essa maquiagem, como esse estilo seria perfeito. 100% perfeito. Mas enfim, essa foi uma das grandes vitórias que eu tive com esse estilo Shironuri. E daí a Minori mandou um cartão autografado para mim, mandou foto, o Hiromu que postou para mim no correio do Japão. Depois disso veio a NHK, que várias vezes eu apareci em programas da NHK, assim, com as minhas fotos. Chegou ao ponto, no Kawaii International eu também já apareci várias vezes, chegou ao ponto de eu estar presente na exposição de fotos que teve no Japão e aqui em São Paulo, comemorando os 120 anos de amizade de Brasil e Japão. Então eu estava lá representando o estilo Shironuri nessa exposição de arte. Se você aí foi em uma das duas exposições, você vai lembrar. Então essa foi assim mais uma das grandes vitórias que eu consegui. Um brasileiro que mora no sul do Brasil conseguiu estar presente numa exposição de 120 anos de comemoração de amizade de Brasil e Japão.